Graça e paz. Jesus ele deu quando ele disse: a paz esteja convosco. Jesus estava dizendo: eu estou vivo. A palavra estava a se cumprida, tudo o que ele falou. E hoje não é diferente, meu irmão. A paz esteja convosco. Glórias a Deus. Louvado e agradecido ao nome de Jesus. A palavra que Deus me deu hoje está no livro Atos dos Apóstolos. Está escrito que foi um tratamento de Jesus quando começou a ensinar os seus discípulos. E quando Jesus ficou junto deles até a sua morte e ressuscitou. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus ficou num espaço de 40 dias juntos com seus apóstolos, ensinando, mostrando sinais ainda. A palavra de Deus está escrita, está dentro da palavra, irmão. Tem gente que gosta, né? Vamos lá dentro da palavra, está escrito, então vamos dentro da palavra, irmão. A palavra de Deus disse que não daria para testemunhar os feitos de Jesus. A palavra que ele falava, o que ele questionava, dizendo, não dava para escrever os sinais, prodígios, maravilha. O que ele fez muito mais, irmão. E como ele faz todos os dias. Está onde isso que eu estou dizendo? João capítulo 21. O último versículo vai estar lá. João capítulo 25 e versículo 25. João capítulo 21, versículo 25. No finalzinho está lá. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Então quer dizer que ele fez. A Bíblia está relatando que ele fez. E sem cada um daqueles qual fosse escrita. Se cada uma fosse escrita. Cuidado que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros. O mundo inteiro não poderia ter os livros se escrevesse. Então faltou algo que poderia ter escrevido, mas não escreveu. Está dentro da palavra, irmão. Está dentro da palavra. João capítulo 21, versículo 25. Está dentro da palavra. Então tem muita mais coisa que Jesus falou. E a palavra de Jesus Cristo, a palavra do nosso mestre, ele diz que as coisas maiores nós faremos no nome de Jesus. Então Jesus ele ficou 40 dias, mas os apóstolos ficou 40 dias ensinando os apóstolos. E ele fala que tinha coisas que poderia colocar num livro, o mundo inteiro não daria para colocar num livro. As coisas que Jesus fez. Então Jesus é grandioso, irmão. Então aí tem pessoas que querem limitar a Deus, pessoas que querem limitar Jesus, quer colocar ponto em vírgula, onde que Jesus não colocou vírgula, aonde que Jesus não colocou ponto. Então Jesus ele sempre tem mais, irmão. A palavra de Deus ele se renova a cada dia. Agora mesmo se renova, a pessoa pode ler a mesma palavra que eu estou lendo, pode pregar em cima do que eu estou pregando e Deus dá outro conteúdo para ele pregar, para ela pregar, porque a palavra de Deus ela se renova, querido. Não é a mesma coisa não, irmão. Eu prego de um jeito, o irmão prega de outro, outra pessoa prega de outro, e aí a palavra de Deus vai se cumprindo, porque é para se cumprir a palavra de Deus. Então o próprio Cristo, ele tem sempre coisas novas, irmão. Ele sempre renova, há um espírito de renovo sobre a vida da gente. E esse espírito está aqui, então o Senhor, ele identificava sobre isso. O Senhor, ele falava sobre isso, nos 40 dias, 40 noites, ele falava sobre isso. Então ele falava do Espírito Santo. Quando ele morreu da sua morte, quando ele ressuscitou, ele ficou 40 dias, ele falou, vocês não, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar só.
eu vou rogar ao Pai, o Pai mandará o Consolador. E quando Jesus sobe, aparecem 2 anjos, resplandecentes, roupa branca, veste branca. E dizem: varões, israelita, o que está olhando para cima? Esse mesmo Jesus que sobe, que você vê, esse mesmo Jesus, ele há de voltar. Então, a palavra é verdadeira. Jesus cumpriu de Gênesis, Apocalipse. Jesus cumpriu o que estava falando com os apóstolos. E além de tudo, vai falar para eles, além de tudo. Pega ele, uma questão de tempo, vão dizer para eles: ó, eu vou rogar ao Pai que me te dar o Consolador. Aí Jesus vai determinar para ele dizer: ficaste em Jerusalém, aqui do alto, que receba poder e autoridade, que seja revestido de autoridade. E a palavra de Deus diz que eles vão para a casa de Pedro, aonde que Pedro ficava no templo, aonde Pedro ficava, aonde Pedro orava. E ali não estava só Pedro, estava Maria, a mãe de Jesus, estava Felipe, estava seus irmãos, estava outros, estava reunido. Então o povo foi, Pedro foi para lá, junto com os outros irmãos que estavam lá. E quando chega lá, estava súplica, oração, clamor a Deus, orando continuamente. Sabe o que é orar continuamente? É ter oração fervorosa, manhã, tarde, busca cessante de Deus. Então eles creram no que Deus, eles tinham visto que estava tudo se cumprindo o que Deus falou. A visão deles já tinha aberto já. Então eles estavam esperando o Espírito de Deus. O Espírito que Jesus, quando foi batizado, que João, ele mesmo disse: ó, João é aquele que batizou com água, mas eu sou aquele que batizo com fogo e com o Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que eles começam a clamar, eles começam a adorar o Senhor, começam a invocar o nome do Senhor. A Bíblia diz que vem como um vento vertigante, impetuoso, e entra sobre a casa do templo. E aí começa a ver língua compartilhada, línguas de fogo. Espírito Santo, irmão, é uma dádiva, ninguém merece receber, na verdade. Mas Jesus, ele deu, Jesus, ele rogou por nós. E o Espírito Santo é a coisa melhor que o crente deve ter na vida dele. Ele tem que ter o Espírito Santo. Não só o fruto do Espírito Santo, mas ele tem que ter o Espírito Santo. Ele tem que ter contato com o Espírito Santo, irmão. Sair desse mundo e entrar no mundo celestial, o mundo espiritual. Você vê que quando uma pessoa, quando ela não tem o Espírito Santo, a gente já percebe logo. Mesmo os que tem pessoas que ainda falam: será que essa pessoa tem o Espírito Santo mesmo? Irmão, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é invasivo, ele não invade a vida de ninguém. Só que ele está dentro da pessoa. O Espírito Santo, ele não atua como... ele não é invasivo. Se a pessoa querer se desviar do caminho, ele vai desviar, irmão. O Espírito Santo vai, a todo momento, vai querer que a pessoa não se afaste. Aí a pessoa vai dizer: não, então não era o Espírito Santo. Não é isso, irmão. Ele não é invasivo, irmão. Ele que me dá força. É ele que permanece sobre a minha vida. Agora ele convence o homem do pecado e da justiça. É o Espírito da verdade, é o Espírito Santo, irmão. A Bíblia diz: sem ele nada pode fazer, irmão. Aí tem pessoas que pegam, aí vê a pessoa pecando, vê a pessoa... não tem o Espírito Santo. Ô, irmão, vai ler palavra, vai ler Bíblia. O Espírito Santo, ele é santo, irmão. Só que dentro do ser humano existe uma alma, existe um espírito, ele é ser humano. Aí tudo que é ritual, o Espírito Santo, irmão. Logo no meu começo, quando eu não entendia, e muitas vezes, logo quando eu fui batizado com o Espírito Santo, quando eu aceitei Jesus, logo no começo, que foi no retiro espiritual, que logo quando eu aceitei, fui batizado com o Espírito Santo, não fiz força nenhuma, nem nada, só levantei a minha mão e fui batizado com o Espírito Santo. Nada impedia, como nada impede de você receber o Espírito Santo. Nada impede de você receber o Espírito Santo, nada.
Desde quando você aceita Jesus, desce as águas e o Espírito Santo foi enviado para os apóstolos. E quando a pessoa recebe o Espírito Santo e começa a trabalhar na vida da pessoa, a pessoa começa a sair daqui. Quando eu fui batizado, eu me lembro que eu não esquentava com muita coisa de ver pessoas com fofoca com meu nome, porque eu estava no mundo espiritual, estava na, sabe? As pessoas falam, o primeiro amor, não é o primeiro amor, irmão. O primeiro amor sempre tem que prevalecer, e esse primeiro amor é Jesus Cristo, irmão. Aí a pessoa fala, o primeiro amor não é o primeiro amor não. É quando a pessoa está possuído. É bíblico isso, irmão. Mas possuído é esse. Não, possuído da presença do Espírito Santo de Deus. Está cheio da presença de Deus. Ela não liga nada sobre o que está terreno. Ela não foca nada daqui da terra. Ela foca sempre num lado celestial. Então, quando eu fui batizado, aí eu fui percebendo com um pouco de tempo, fui observando as coisas, fui prestando atenção nas coisas, eu pude entender, pude compreender que quando ele vem, ele convence o homem do pecado, ele convence o homem, porque antigamente, antes de eu aceitar Jesus, saiu tudo, todos os vícios. O Espírito Santo, aquilo que a vontade que eu tinha de ir para festa, de beber, de ir para a zoeira, já não tinha mais. De fumar um cigarro, de estar com outras pessoas, já não tinha, aquilo já me preencheu. Então isso é o Espírito Santo, quando a pessoa é tomada pelo Espírito Santo. Aí tem pessoas que não entendem, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ele diz assim, não, essa pessoa agora só fala de Jesus, só fala de Jesus. Ela não tem outra conversa no meio, só fala desse Deus agora. Não vai conversar, ele só coloca Deus, graças a Deus. Então a gente percebe quando a pessoa está cheia de Deus. A Bíblia diz, se a tua boca fala do que o seu coração está cheio. Se você está cheio de Deus, você vai falar de Deus. Você não vai ficar falando de fofoca, irmão. Você vai ficar falando da minha vida? Ou um irmãozinho está cheio de Deus, uma pessoa dessa, irmão? Me responde aí. Se a pessoa está cheia de Deus, ela vai falar de Deus, não é isso? Ela não vai ficar falando em fofoca, fazendo contenda, não. Ela vai falar de Deus. Se ela está cheia de Deus, ela vai falar de Deus. Que é fruto do Espírito. E fruto do Espírito é o que? Ganhar alma para Jesus. Ela não vai ficar focada em fermentar outras pessoas. Depois subir em cima do púlpito e pregar. Então toma cuidado, irmão. Talvez você está colocando, minha vida não está acontecendo, você está no ministério que não está acontecendo nada na tua vida. Mas não é você, não, irmão. Não é você. Talvez você está sendo ensinado errado. E a luta espiritual, irmão, a batalha espiritual é tão sincera no mundo espiritual. E se não tiver pessoas que batalhem por nós, porque Jesus batalhou pela vida de Pedro. Então a gente tem que ver se a gente está do lado de pessoas certas ou estamos do lado de pessoas que estão amaldiçoando. Porque Jesus, ele sempre quer dar o melhor para nós. O Espírito Santo é uma dádiva que quando Deus deu para os apóstolos, quando ele estava clamando, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu e encheu toda a casa. Eles começam a falar em língua, todo mundo. Aí começa o povo a olhar, ficar admirado. Uns começam a zombar. Aí Pedro se coloca perante, na presença de todos, levanta a voz e diz: varão israelita, ouve a minha voz, a palavra que eu vou pronunciar. Ele diz: todos que vocês estão vendo aqui, esses homens não estão bêbados, não estão embriagados. É a promessa que eles receberam. Livro de Joel, do profeta Joel, está escrito que toda a carne receberia o Espírito de Deus, a promessa do Pai. João batizou com água,
mas ele ia batizar com o Espírito Santo, que era com o Espírito com fogo. Era o que faltava para o ministério deles deslanchar, faltava para o ministério deles começar a expandir. A palavra de Deus foi o que Jesus disse para ele ficar até em Jerusalém. Aquele que do alto descesse autoridade sobre ele, a virtude do Espírito. O que é virtude do Espírito, irmão? Virtude de Espírito é a mesma coisa que estava na vida de Elias. Elias tinha virtude. Peraí, irmão. Elias tinha virtude do Espírito. O Espírito Santo já tinha descido sobre Elias. Então, palavra de Deus. Se Elias veio na virtude de Elias, o Espírito de Santo estava na vida de Elias. E dos apóstolos, desceu também o Espírito Santo sobre eles. A Bíblia fala de Elias. Quem era Elias? Elias, um profeta que clama a Deus para parar a chuva, para que não chova sobre o reinado de um rei Acabe. E como ele falou, aconteceu. Depois ele vai clamar, vai fazer um holocausto, vai dizer para Deus: manda fogo do céu, responde qual Deus é o Deus verdadeiro. E Deus responde o altar que ele fez. Será que você pode dizer isso, querido? Será que você pode pedir a Deus para mandar algo sobre o altar e o altar Deus responder com fogo, meu querido? Será que você pode afrontar como Elias afrontou? Agora eu vejo irmão afrontando irmão, irmão afrontando o outro irmão. Não, irmão. Deus não chamou você para isso, não. Irmão afrontando irmão, irmão afrontando irmã. Deus não chamou para isso, não, irmão. Elias afrontou os profetas de Baal, os profetas das eras, os profetas mentira, que é o diabo, os profetas do cão, do capeta, do gabiroto. Aí pessoas querem se levantar contra a vida do outro irmão. E Elias zombou deles ainda. Aí pessoas querem zombar do outro irmão. Elias, quando fez lá o altar, e diz assim, ó, faz os seus primeiro. Eles fizeram deles, clamaram, Elias, ele ficou zombando, ó, clame mais alto, chame mais alto, que talvez ele não tá ouvindo. E aí começaram de novo, clame mais alto, não parem não. Aí depois Elias falou, agora não respondeu. Não respondeu, sabe por quê, irmão? Porque Jesus, Deus, Ele é Deus. Ele tem todo o poder, irmão, todo o controle. A Bíblia diz que Ele fechar a janela do céu. Não tem como, irmão. Se Ele abrir, não tem como fechar. E se Ele fechar, não tem como abrir. A Bíblia diz que Ele colocou uma porta diante de ti. Se Ele abre, ninguém fecha. E se Ele fecha, ninguém abre. Então quem tem todo o poder, todo o domínio, todo o controle de tudo é Jesus de Nazaré. Então quando Elias fez isso, Elias conversou com Deus. Falou, Deus, não manda fogo para eles não. E não permita que o diabo venha a colocar fogo aqui não. Porque ele está no controle. Uma palavra de Deus, amigo, tem que ser respondida rapidamente. Deus é Deus, irmão. O resto é Baal. O resto é resto. Deus é Deus. Então, quando eles fizeram lá o altar de Baal, quando eles colocaram ali, eles clamaram, lógico. Quem sabe eles já fizeram aquilo e deu certo. Mas diante do homem de Deus não vai dar certo não, amigo. Diante do profeta, do servo do Senhor, não vai dar certo. Então, quando eles começam a colocar ali, quem sabe eles falam, nós já conseguimos várias vezes, nós vamos conseguir agora. Nós vamos afrontar esse Deus. Aí se deu mal, irmão. Vai afrontar o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus tremendo, o Deus que pode, o Deus que é. É perda de tempo, irmão. Não tem como. Louvado, engrandecido é o nome de Jesus. Então,
Jesus é o mesmo, ele não mudou, irmão. Então Jesus estava falando isso para os discípulos, que eles iam receber autoridade, poder e virtude do Espírito. Virtude é isso, irmão. Virtude do Espírito é isso. Lembra que Jesus, quando ele vai andando e uma mulher toca na orla dele, qual era essa mulher que tocava na orla dele? A mulher de fluxo de sangue, padecia, gastou muito dinheiro, gastou muita coisa. A Bíblia diz que ele falou, que de mim, perguntou aos discípulos, disse, ele me tocou, os discípulos começam a alegar, dizendo, mestre, a multidão te aperta. Ele diz, não, rapaz, de mim saiu virtude, virtude. E de mim saiu virtude. E a virtude curou ela na mesma hora. Virtude do Espírito de Deus, irmão. Espírito Santo. Elias veio na virtude e na ousadia do Espírito Santo, na trepidez. Até que Elias ia de encontro com Acabe e com Jezabel. Elias era ousado quando olhava para o céu e declarava, não chova hoje. Não cai nenhum orvalho do céu. Segundo a minha palavra, virtude do Espírito de Deus. Isso é virtude. Então o Senhor estava falando para eles, que eles ficassem até em Jerusalém até recebesse virtude. E quando eles recebem virtude, o que acontece na vida dos apóstolos? A sombra de Pedro cura. Pedro pega o homem na porta formosa, levanta pela mão e diz, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. Virtude do Espírito de Deus. Antes ele não fazia isso, não conseguia fazer, mas quando recebeu o Espírito de Deus, ele foi revestido de autoridade e poder. E quando ele foi revestido de autoridade e poder pelo Espírito Santo, esse que está em nós, esse que está aqui, que está dentro de mim, dentro do irmão, dentro da irmã, virtude do Espírito de Deus. Você está revestido de Espírito de Deus, do Espírito de Deus. E para ter... Agora você tem que saber qual é o seu chamado. Mas isso é lá para frente. Qual é o seu chamado? Qual é o que Deus te chamou? É o mesmo Espírito? É o mesmo Espírito, irmão. Só que os dons é repartido, irmão. Aí tem pessoas, eu quero fazer que nem o irmão. Você foi chamado para quê, irmão? Deus vai te dar esse Espírito, Ele te deu o Espírito Santo. Deus vai te dar esse dom para quê, irmão? Será que você vai usar? Muitos vão dar e muitos vão ser cobrados naquele dia, irmão. Muitos foi dado e muitos vai ser cobrado. Palavra de Deus. Aí tem pessoas que querem um dom, eu quero o dom de cura. Não entra, não vai no hospital, não vai em lugar nenhum. Deus vai te dar esse dom para quê, irmão? Deus só confia naqueles que ele sabe o que vai fazer, irmão. Então Deus, ele sabe de todas as coisas. Virtude do Espírito de Deus, é isso. Espírito Santo, a promessa que Deus tinha prometido estava se cumprindo na vida dos apóstolos. A gente vai ver que os ministérios vão se deslanchar. A gente vai ver que os ministérios vão começar a abrir, o evangelho vai ser pregado, eles não vão ter mais medo, não vão mais voltar para trás. O apóstolo Pedro, ele não vai mais andar armado, a Bíblia não vai relatar que ele largou a espada, mas ver que ele mudou, vai ver que as pessoas vão ficar atônicas a ponto de quando vê ele curando, sendo usado pela palavra de Deus. É tanto que quando ele entra na casa da visão que ele teve em Jope, que ele teve de um sol de 3 dobras, quando ele entra na casa desse rapaz, a palavra de Deus diz que quando ele chega lá, o rapaz se ajoelha perante ele e diz, não, rapaz, eu sou homem como ti, como você, porque a presença que estava na vida dele, algo que estava na vida dele. Então o pessoal respeitava o que estava na vida dele, que era o Espírito de Deus, a unção, a presença do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, aquilo que ele foi revertido como a palavra de Deus, o que Deus determinou para eles quando Jesus subiu
quando foi arrebatado ao céu, aquilo que Jesus tinha falado estava se cumprindo. Palavra de Deus, irmão. Virtude do Espírito. É a virtude do Espírito que cura, é a virtude do Espírito que faz sinais, prodígios, a virtude do Espírito. Então os apóstolos faziam sinais, prodígios, os apóstolos faziam muitos e muitos sinais ali, muitos prodígios também, virtude do Espírito de Deus. Então, essa palavra é verdadeira, irmão. Essa palavra, quando Deus dizer algo para você, e a Bíblia diz que ele perseverava unicamente no partir do pão, a comunhão deles, dos apóstolos. Aí a pessoa não quer ter comunhão dentro da igreja. A pessoa quer dizer, irmão, pelo amor de Deus, mas eu vou falar. Vai dizer que ajunta paz, irmão. Vai ficar nessas mesmas conversas, para com isso. Vai ficar, irmão. Jesus nunca espalhou ninguém. Jesus sempre foi atrás, no partir do pão. Aí na Santa Mesa o cara faz a divisão, e eu não gosto desse irmão. Então você não vai entrar no céu não, amigo. Aí eu não gosto daquela irmã. Tá aqui na Santa Ceia. E tem pessoas que fazem isso, hein, irmão? E fala que é do reino. Nós somos do reino. Jesus vai voltar, você vai ver o reino. Jesus não chamou ninguém para isso. É palavra de Deus, irmão. Deus não chamou ninguém para isso. O Espírito Santo, irmão, mas como é que a pessoa tem um Espírito Santo? Irmão, o Espírito Santo é para fazer a obra. Agora a salvação é eu e Deus. E outra coisa, irmão, se constitui aquilo que faz. Pessoas que afastam pessoas da igreja, pessoas que ficam fazendo divisão. Você acha que vai para onde, irmão? Pessoas que cumprimentam, igual muitos fazem comigo, me cumprimentam, mas me desejam mal. Me cumprimentam, mas fica com meu nome na boca. Você acha que vão para onde eles? Com toda certeza. No céu não entra pecado não, amigo. Não entra. Com o céu não entra eu com carteirinha de pastor, não. Com todo respeito. Ou, vamos dizer, vou pegar eu, para não depois dizer, tá pegando os pastores, não, irmão. Não vou entrar lá com a carteirinha e dizer, eu sou evangelista. Não entra. Não é dessa maneira. Sinta a presença de Deus aqui neste lugar. Não é desse jeito. Não é dessa maneira. Não é, irmão. Não é daquele que eu digo assim, eu gosto daquele irmão ali, ele vai entrar junto. Não é, irmão. É da maneira para os que é lavado, para os que largam o mal, irmão. Para que larga as coisas terrenas e se inclinam para celestial. É o que larga aqui, mas ganha lá na frente. Você entende? Compreende? É igual pessoas estão te dizendo, igual eu vejo, muitas vezes eu estou indo para a igreja, estou vendo a pessoa falar um palavrão, até um palavrão comigo, de passar e achar, eu fico observando, meu Deus do céu, nem estou incomodando a pessoa e a pessoa fala aquilo. Sabe que isso vai valer a pena, irmão. Aquilo que ela viveu aqui, aquilo que ele viveu aqui, naquele grande dia vai chorar eternamente. Porque o agir de Deus, o céu não é da maneira que a pessoa pensa que é. Não compra o céu por amizade, não. Compra o céu, entra no céu quem é santo. Jesus já pagou o preço. E quem quer se santificar no Senhor, por isso que a palavra de Deus diz que aquele que é limpo, se limpe mais, mas aquele que é sujo, se suje mais. Jesus deu o Consolador está conosco, irmão. E a todo momento ele convence, ele convence mesmo, ele convence o homem do pecado, irmão. Só que o homem quer andar no pecado ainda, irmão. O homem, mas por que naquele grande dia, irmão? A pessoa cheia do Espírito Santo vai voltar para trás, irmão?
Pessoas cheias do Espírito Santo vai ouvir: aparta de mim que eu não te conheço, maldito. Pessoas que servem a Jesus, mas não é dele, irmão. Não faz a vontade dele. Faz a vontade do inimigo, do chifrudo, do capeta, do gabiroto, do enganador, mentira, trapaceiro. Está se revertido, mas tem nada de Deus, irmão. A todo tempo Deus fala, a todo momento Deus leva uma pessoa e pede para a pessoa até chora, até se quebranta, mas fica todo tempo do mesmo jeito, usando das mesmas coisas que aprendeu no mundo, sendo usado pelo diabo, ainda continua sendo usado pelo diabo. Jesus vai voltar, irmão. Vai valer a pena. Vai valer a pena ser santo. Não estou dizendo que você vai ser santo, porque santo é só Deus, você não vai conseguir. Mas vale a pena você se distanciar. Vale a pena você se afastar, amigo. Hoje a gente não conhece, eu falo isso, irmão, que antigamente se eu conhecesse, quando eu observava a vida de um cristão, antes, vou falar algo que a gente percebeu que um cristão antigamente tinha um cabelo grande. Não estou jogando isso para tocar em ninguém não, irmão. Ou a salha grande, ou aqueles que diziam: paz do Senhor. A gente identificava ele como cristão. Hoje a gente não identifica mais como cristão, irmão. E principalmente quem conhece a palavra de Deus, sabe o que eu estou falando. Será que é crente mesmo? Porque dentro da igreja, irmão, tem pessoas que estão dentro da igreja para afastar-os dentro da igreja. E o mundo do mesmo jeito, fazendo um grupo, fazendo negócio, facção, praticamente, de pessoas usadas pelo satanismo. Isso não tem nada de Deus. Pessoas que se reúnem para fazer grupos para afastar ou para destruir, isso aí não é coisa de Deus não, irmão. E que está no meio, crente não anda no meio de bandido para isso não. Crente anda no meio para pregar a palavra. Crente anda no meio cheio do Espírito Santo para determinar e dizer: sai capeta, o capeta cair por terra, irmão. Não anda no meio para ficar falando igual a eles não. Isso não é evangelho. Isso não está cheio de Espírito Santo. Não está cheio de Deus coisa nenhuma. Porque o diabo conhece o Gênesis, Apocalipse. Não está, irmão. Cheio de Deus é a pessoa que vai lá e diz: sai em nome de Jesus. Tem até medo de entrar no meio dessas pessoas. Pode ter medo. Porque o diabo conhece e o diabo envergonha. E o diabo pode envergonhar. Não estou dizendo teatrinho não, tá? Igual eu veio fazer teatrinho pro meu lado e Deus já tinha me mostrado, tentando me envergonhar. Eu estou dizendo capeta, manifestado mesmo. Se for bater de frente com um desses aí que eu tenho conhecido e que eu vejo, envergonha. Ó, capaz do capeta ainda ir até ele e Deus permitir tocar nele ainda. Porque anda com mentira, anda com o nome da pessoa e anda com fofoca, com contenda. Prega, mas não vive. Sobe em cima do púlpito e diz que Jesus é amor, mas não usa a prática do amor. Aí diz que já é minha família em primeiro lugar. Fora do conteúdo da palavra de Deus, fora da direção de Deus. Tem nada de Deus. E o Espírito Santo veio para isso, para nos consolar, para tirar o homem do pecado. Veio para todo momento, irmão. Só que o homem não quer dar ouvido ao Espírito de Deus, irmão. Deus não é invasivo, Deus não é invasor. Então Deus permite, se o cara quiser viver do jeito que ele quiser viver, largadão, pode viver. Jesus, ele tá vendo, irmão. Agora dentro de uma empresa ele coloca um crachazinho, chega na hora exata, e se chegar fora do horário, ele é capaz de voltar para trás do horário. Ele pode voltar para trás, né? E se não usar o crachazinho, vai escrito de funcionário lá e ficar lá em... Se ele for segurança, ele vai ter que ficar em pé e com a pose de segurança, né?
Agora na presença de Deus o cara quer ficar de tudo que é jeito, todo relaxado. E quer ainda ser usado por Deus. Ainda fala que vai entrar no céu. Espírito Santo, ele é santo. Ele é amigo, ele bate, ele está batendo. Ele quer entrar, ele quer fazer morada. Ele a todo momento, ele é manso, ele é humilde, irmão. Ele não é invasor, não. O diabo é invasor, mas ele não é invasor. A honra e a glória e a majestade seja dada ao Senhor. Deixa ele entrar, meu querido. Deixa ele te quebrantar. Deixa ele te quebrar por inteiro. Deixa ele moldar o teu coração, trabalhar dentro da sua vida. Deixa ele fazer algo novo sobre a tua vida. Deixa ele modificar todo o seu ser, arrancar tudo que não convém, tudo que não presta, toda a sujeira. Deixa ele arrancar por inteiro. E ele está aqui todos os dias, ele quer trabalhar na tua vida. Esse Espírito é santo, é do Senhor, ele quer te arrancar das trevas, do caminho, do abismo, do engano, da mentira, da fornicação, daquilo que vai te levar para as trevas. Ele quer te levar para o caminho da verdade, porque ele é o Espírito da verdade. Ele quer te levar, ele quer te resgatar, ele quer te limpar, ele quer te levar para o céu, ele quer te levar para caminhos que você ainda não conhece, ele quer te mostrar os mistérios, quer se revelar a você. Ele é santo, ele quer ter contato contigo. E para isso acontecer, tu tem que deixar. Tu tem que deixar ele trabalhar na tua vida. Você tem que deixar ele tirar, arrancar tudo que não provém dele. Arrancar fora, sair. Esse Espírito está até hoje conosco. Ele convence o homem do pecado. Ele tira o homem de lugares que o homem não poderia sair pela sua força. Você entende? Do lamaçal do pecado ele tira, ele convence o homem do vício. Ele tira o homem aonde a pessoa olha e fala aí, só Jesus mesmo, foi o Espírito Santo que convenceu. Tem pessoas que falam, nossa, aqui foi uma obra e foi uma obra do Espírito Santo de Deus. Ele convence. Mas se você deixar ele trabalhar, se você deixar ele tirar, se você deixar ele arrancar, ele arranca. Ele está aqui, irmão. Ele quer falar contigo, ele está batendo. E se você deixar ele entrar, ele faz morada. Jesus prometeu, Jesus cumpriu e está até hoje, né? E ele bate na porta. Se você deixar ele entrar, ele vai fazer morada. Deixa ele entrar. Diga assim, faz, Espírito Santo. Entra. Aleluia. Eu senti ele vindo aqui agora, irmão. Diga assim comigo. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Vento do Espírito Santo. Entra nessa vida, Espírito Santo. Batiza essa pessoa com o Espírito de fogo, Senhor. O Espírito Santo. Sopra, Senhor, sobre essa vida. Entra, Senhor. Ela está arrependida, ele está arrependido. Está pedindo o teu Espírito Santo, Deus. Sopra sobre essa vida, que essa pessoa seja cheia do teu Espírito. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja Deus sempre. Eu quero orar contigo. Eu quero que você nesse exato momento diga para o Espírito Santo. Quem sabe você já teve muitos amigos, já foi frustrado, já ficou frustrado por aquele amigo. Você esperava algo dele e ele não pôde te ajudar, ou até mesmo falou algo que te machucou, e nesse exato momento você está sentindo ferido por essa pessoa.
A todo momento você achou que tinha um amigo e quando você foi ver na hora que você precisa, você foi ver que ele não pôde estender a mão ou até mesmo te interpretou mal. Eu quero te dizer que o Senhor é o melhor amigo e que esse amigo está próximo de você a todo tempo, ele está batendo. É o Espírito Santo de Deus. E eu quero que você diga: Espírito Santo, faça morada em mim. Espírito Santo, a todo momento eu me arrependo. Faça o teu querer sobre mim, a tua vontade. Porque ele está ao nosso redor, irmão. E ele só entra se você deixar entrar. Você vai deixar ele entrar. Se você deixar ele entrar, você vai cear com ele. E ele vai cear contigo. Tudo vai mudar. Aquela força que te faltava, quando você levantar, aquela força Deus vai te dar. Através do Espírito Santo. Eu quero orar contigo. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Essa pessoa que está olhando para minha mão, essa pessoa que está olhando para mim, Deus, eu não estou aqui fazendo outra coisa, estou fazendo a tua vontade, estou aqui pregando, estou ministrando sobre o Espírito do Senhor, meu Pai. Repreende toda ação do mal, Senhor, todo açougue, todo espírito, toda treva, todo engano, toda palavra direcionada a essa pessoa, porque tem pessoas que não fazem a obra, tem pessoas que não falam do teu amor, mas quando vê a pessoa falando, fica fazendo igual essas pessoas ficam fazendo, tentando abater, tentando aparar a pessoa, tentando a todo momento envergonhar, mas não tem vontade, não tem coragem de falar do teu amor. Senhor, estou fazendo aqui, se é verdade o que estou falando, ó Deus, se é verdade o que eu preguei, se é verdade, se o Senhor está na minha vida, toca nessa pessoa agora. Que o seu Espírito convença essa pessoa nesse exato momento. E se essa pessoa está me assistindo, está olhando para a minha mão, algo vai acontecer. Ânsia de vômito, alguma transformação vai acontecer agora. Já. Eu determino em nome do Senhor Jesus. Transformação. Sopra, Espírito Santo. O Espírito Santo é que soprou em mim aqui quando eu estava aqui. Que venha soprar nessa vida agora. Em nome de Jesus. Graça. Soprou de novo. Vai, irmão. Glórias a Deus. Algo novo sobre a tua vida. O Espírito Santo vai te tomar aí agora. Em nome de Jesus. Recebe a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz esteja convosco. Fique na paz do Senhor Jesus. Graça e paz.